Desde que sofreu um acidente vascular cerebral, esta biomédica tem feito diversos tratamentos. Eu fazia fisioterapia todos os dias, durante um bom tempo. Depois eu comecei a fazer durante 4 vezes na semana, 3 vezes na semana. Hoje eu vou começar a fazer um tratamento de estimulação transcraniana com fisioterapia logo em seguida, para tentar fazer com que a mão realmente volte. E posteriormente fazer na parte da perna, porque cada lugar do cérebro, nessa estimulação, existe ponto específico, Nesse processo de reabilitação para retomar as atividades do dia a dia, a biomédica passou a utilizar uma capacidade do nosso cérebro, que nós chamamos de neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade ela é a capacidade que o nosso cérebro tem em responder aos diferentes estímulos, tanto estímulos internos quanto estímulos externos, a capacidade dele se adaptar às mudanças. Então, por exemplo, num paciente que tem uma lesão cerebral, por que nem todos ficam com uma sequela conforme o esperado, na gravidade esperada para o tamanho ou localização de uma lesão? Porque muitos dos circuitos cerebrais eles são readaptados para aquela nova realidade. Então, é uma coisa que acontece em qualquer idade, em qualquer paciente, não é mais como antigamente se imaginava que era algo da criança, é uma coisa que acontece também nos adultos. Classicamente, existia a informação de que o sistema nervoso não se regenera. Então, se o neurônio morreu, está morto, acabou, aquele neurônio não volta mais. Mais recentemente está sendo descoberto que sim, a gente tem uma capacidade, mas existe uma capacidade mais leve, mas existe a capacidade de regeneração, que a gente chama de neuroplasticidade, que é a questão de conseguir se adaptar. É preciso entender que, ao longo dos anos, nosso cérebro também se modifica. Até os 2 anos de idade, a nossa caixa craniana é relativamente pequena. Nós nascemos com 86 bilhões dessas células. Só que acontece um fenômeno muitíssimo interessante aos 2 anos de idade, que nós chamamos de poda neural. O que é a poda neural? É o corte que o próprio corpo vai fazendo das células que não foram especializadas, que elas não foram usadas. E isso acontece de uma maneira muito interessante, porque a gente praticamente não lembra de quase nada de 2 anos para menos da nossa vida, porque o corpo está se adaptando. Essa poda neural vai acontecer de novo aos 4, aos 6, aos 7 e aos 10 anos de idade. E essa relação entre neuroplasticidade e aprendizagem é objeto de estudo da neurociência. Então, as 3 formas que nós temos de furar esta barreira natural do cérebro, que ele não quer aprender, ele não está estruturado para isso, é usando a repetição. Nós precisamos de um tempo mínimo de 15 dias a 21 dias de estímulo só para você provocar uma nova rede neural. Via de regra, por repetição, você precisa de cerca de 60 dias para estabilizar essas redes. Porque não é porque você formou que ela vai ficar lá. Se ela é inútil, o teu cérebro vai podar ela. Quando você usa a associação, é a forma que o cérebro tem de pendurar uma coisa nova em algo que você já conhece. A associação usa redes que já estão prontas, a aprendizagem acontece mais rápida. Sempre se diz que aprender uma nova língua é muito difícil, mas depois que você aprendeu a primeira, a segunda língua você aprende em 70% do tempo da primeira, porque você já usa redes neurais que estão prontas. E o terceiro elemento, que é o que transforma o cérebro de maneira mais rápida, é a emoção. Então, você diz para uma criança, não coloque o seu dedo na chaleira quente, e você repete isso 1 milhão de vezes. O dia que ela vai lá e põe o dedo e queima, o queimar provocou um movimento emocional de defesa tão potente que o sujeito aprende imediatamente. E no ambiente de trabalho, como se aplica a neuroplasticidade? Um ambiente que estimule a busca de novas soluções para os problemas, um ambiente que traga sempre inovações, que a gente não fique numa rotina muito repetitiva. Quanto mais inovador, quanto mais novidades, quanto mais estímulo, a criações, a busca de novas soluções, a busca de novos produtos, mais neuroplasticidade nós estamos promovendo na pessoa. Os especialistas lembram que nosso estilo de vida faz total diferença para a saúde do nosso cérebro. O exemplo, um jovem de 18 anos, ele vai tomar todas, ele vai virar à noite, ele vai dizer, mas eu não estou sentindo nada. É verdade, porque ele está torrando as reservas dele. Mas nós que já passamos dos 25, 30 anos,
sentimos que já não é mais tão simples fazer as mesmas coisas. Por quê? Porque agora é que eu vou estar usando a reserva. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, cuide enquanto você tem, porque na hora que isso fizer falta para você, você não tem como repor mais. Até tem a plasticidade que adapta alguma coisa, mas você não vai conseguir ter reservas para sempre disso. E como garantir esse cuidado? Hoje, o maior fator e o mais importante de poda neural adulta é sono. Todas as horas que nós dormimos antes da meia-noite, ou seja, antes do Sol fazer a passagem pelo zênite e começar a ionizar a Terra novamente, cada hora de sono dormida antes da meia-noite, biologicamente, valem 2 horas de sono. Depois que você já tem a radiação do Sol atingindo a Terra, que acontece mais ou menos lá por 1h da manhã, cada hora de sono cronológica valem apenas 20 minutos biológicos. Então a pessoa está indo dormir meia-noite até as 8 da manhã e ela imagina que ela está dormindo o suficiente. E na verdade ela está causando uma sobrecarga no seu cérebro que está lhe fazendo uma poda neural absurdamente avançada. Nós estamos morrendo a passos largos sem perceber.